Vamos abrir a palavra lá em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Entrou também a Irene no YouTube, o Fernando. Bom te ver aí, Fernando. Fernando Lima. A Dani também, Silva. Deus abençoe. Não sei se é a Dani ou a Gabriel. Às vezes é a Dani, às vezes é a Gabriel que aparece ali. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Eu vou compartilhar a tela. Amém? Essa tela é da Sociedade Bíblica do Brasil. Inclusive, se você um dia quiser, você pode entrar aqui no sbb.org.br. Na parte de baixo da página, você tem ali versões da Bíblia. Você pode escolher a nova tradução da língua de hoje, a nova Almeida atualizada, que é a que nós usamos na igreja agora, a Almeida Revista Atualizada, Revista Corrigida e a tradução brasileira. Você pode até mesmo abrir lado a lado várias versões e comparar uma com a outra. Tá? E é uma boa forma de você ter a Bíblia bem à mão. Tem a vantagem também, se você tem alguma dificuldade, pode aumentar a letra, pode pôr tudo maiúsculo ou maiúsculo e minúsculo, do jeito que você preferir. Então, sbb.org.br. Nós vamos aqui para 2 Reis, capítulo 4. Eu estou lendo na NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Certa mulher, o título que deram para esse trecho é Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus filhos, 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas às vizinhas, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta. Um momentinho, por favor. Quem está no Zoom está vendo? Sim. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e seus filhos vivam com o que sobrar. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade
de compartilharmos a tua palavra, de mergulharmos nela nessa noite, cada um na sua casa. Ó Deus, alguns agora à noite, mas sabemos que alguns vão ver à noite, outros vão ver de madrugada. E a tua palavra, Senhor, nós não sabemos até onde vai chegar, em qual país vai chegar, mas que a tua palavra possa produzir frutos, frutos para a vida eterna. Abençoa, Senhor, que de forma que possamos extrair desse trecho mensagem para nós hoje, em nome de Jesus. E damos desde já toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Senhor. Amém. O que é que nós temos aqui? Deixa eu pegar o meu lápis e vamos meditar um pouquinho. Nós temos algumas coisas interessantes. Por exemplo, esta viúva procura o profeta Eliseu. Eliseu tinha sido discípulo de Elias. E eles profetizaram para o reino do norte. Nós temos comentado que houve aquela divisão, o reino do sul ficou Jerusalém, e mais 2 tribos, e as 2 tribos ficaram embaixo de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos criaram um reinado separado, com lugar de culto em Samaria, um culto pagão, e tanto Elias quanto Eliseu, eles profetizaram para o reino do norte. O Eliseu foi discípulo de Elias. E o próprio Elias, ele numa das situações, ele disse para uma viúva, o azeite da botija, aliás, a farinha da panela não acabará. E o azeite da botija, isso está, deixa eu achar aqui, 1 Reis 17:14. Esse trecho, quando éramos crianças e líamos a caixinha de promessas, só os mais antigos vão se lembrar da caixinha de promessas, era uma caixinha de plástico pequenininha, com vários papeizinhos dentro, e a gente tirava um papelzinho e lia um versículo. Mas um dia, um dos, não sei qual dos irmãos, puxou um papelzinho branco e leu esse versículo. O profeta disse: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E nós, os 4, achamos o versículo muito engraçado. A farinha da panela. E virou moda. Toda vez que era para escolher um versículo na caixinha, nós procurávamos um branco. Só que às vezes o branco era outro versículo. Até que depois de um tempo, a caixinha colorida tinha nas cores da cartolina, azul claro, rosa, branco e amarelo. Um branquinho começou a ficar meio encebado, porque de tanto pegar aquela farinha da panela, nós fomos marcando aquele versículo. Mas o Eliseu, agora ele encontra uma viúva. Magno, Deus te abençoe, entrou agora pelo YouTube, Deus te abençoe. Agora é o discípulo, o Eliseu. O Elias já foi embora, já foi levado na carruagem de fogo, e agora o Eliseu encontra uma mulher, e a Bíblia diz que ela era viúva de um dos profetas. Viúva de um dos profetas. Ou seja, o marido dela estudava ali junto. E ela era viúva. O marido já tinha partido, mas a grande dificuldade é que o marido, que era servo e temia o Senhor Deus, ele deixou uma dívida. A Bíblia não diz qual foi a dívida, por que ele entrou nessa dívida, se ele teve algum problema de saúde, alguma questão difícil, mas ele tomou o dinheiro emprestado. E agora a viúva, que está em casa, ela está dizendo: o credor veio. O credor veio cobrar.
Se fosse hoje, diriam o agiota veio cobrar, ou o banco está cobrando, o banco está fazendo ligação, o nome vai ficar sujo, o credor veio. E como ela não tinha dinheiro, o credor disse, vou levar seus 2 filhos como escravos. Já imaginou uma situação dessa? Uma viúva vendo a possibilidade dos seus 2 filhos se tornarem escravos. Nós sabemos que o Brasil está passando por uma fase difícil, tanto por causa da pandemia, vários governadores fecharam, lockdown e toda essa coisa de não pode abrir isso, não pode abrir aquilo, empresas fecharam, lojas fecharam, e nós sabemos que muita gente está agora desempregada. Só que as contas não pararam. As contas vão continuar chegando, conta de água, conta de luz, aluguel e outras compras que foram feitas contando com o salário que vinha todo mês. Esta viúva está numa situação difícil e o pagamento é doloroso. Seus filhos sendo levados como escravos. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos, meditando nessa passagem, e gostaria de desafiar os irmãos a olharem para a casa de vocês. Olha o que o Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. E eu faço essa pergunta hoje: o que é que você tem em casa? Pense, o que é que, olha aí para a sua casa, olha aí ao redor, pense nesses dias, o que é que eu tenho na minha casa? E é interessante que a resposta da mulher, ela disse, a sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Um jarro de azeite. Não dava para fazer muita coisa com um jarro de azeite. Mas o profeta, o homem de Deus, uma vez que ela confiou no Senhor, que era a quem o seu marido, que ela era viúva, também temia ao Senhor, ela procura o profeta e procura ajuda. E a resposta foi, a não ser um jarro de azeite. A Bíblia diz ali no versículo 3, então Eliseu disse, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. E a ordem que ele deu para ela era muito estranha, porque ela deveria ir para casa, fechar a porta só com os 2 filhos e encher as vasilhas emprestadas com azeite. Ela tinha que encher, haveria um milagre. Mas ela precisava contar com a rede de contatos dela, seus vizinhos. Eu tenho vizinhos, você tem vizinhos, alguns vizinhos moram do lado e alguns vizinhos ou amigos moram um pouquinho mais distantes. Nesse período, pense o que você tem em casa. Pense nos seus vizinhos e nos seus conhecidos, nos seus companheiros de WhatsApp, companheiros de rede social. Pense nisso tudo. A palavra do profeta é muitas vasilhas.
Agora imagina só uma mulher pedindo vasilhas vazias para as vizinhas. Eu acho que as vizinhas pensaram o que ela vai fazer. Mas não era para chamar as pessoas para dizer, vem para casa que vai acontecer um milagre. Não, a ordem era você e seus 2 filhos. Fechem a porta e vão enchendo as vasilhas. E era para colocar à parte todas as que forem ficando cheias. Imagina só. Versículo 5 começa dizendo: a mulher foi embora. Ela pegou aquela palavra e ela foi embora. A Bíblia não diz que ela ficou discutindo com o Eliseu, dizendo: não é assim que funciona. O azeite precisa de azeitonas, precisa juntar as azeitonas, precisa prensar as azeitonas, aí você vai ter azeite. Mas o azeite da minha botija não vai encher outras. Não, a Bíblia diz que a mulher foi embora. Ela pegou a palavra e foi embora realizar aquilo que ela tinha recebido como direção de Deus. O que é que você tem em casa? Talvez você esteja com algumas preocupações financeiras, contas para pagar, aluguel, água, luz, escola e alguns carnês, talvez, financiamentos. Graças a Deus que não temos mais financiamento já há muitos anos. Não porque eu decidi, mas porque a pastora Lúcia foi sábia nisso, dizendo que, mostrando no papel, que cada vez que comprávamos um carro financiado, acabávamos pagando 2 ou 3. E aí, depois de um tempo, começamos a comprar carro à vista. Carros menores, mas à vista, saindo da loja sem carnê no porta-luvas. Mas talvez você tenha ainda algum carnê para pagar. A mulher foi embora, fechou a porta atrás de si e os 2 filhos. Agora era ela e os 2 filhos dentro de casa. 2 filhos que, se não acontecer um milagre, eles serão levados como escravos. 2 filhos que, se não der certo o que o profeta disse, ela iria perdê-los para o resto da sua vida. E aí agora eles começam a trabalhar ali em casa. Eles começaram a passar as vasilhas e ela as enchia. Eu faço ideia quando ela começou a encher. E encheu uma, encheu 2. Eu faço ideia de como foram se alegrando. No princípio era apenas meia vasilha cheia. Daqui a pouco já tinha 1,5 cheia, 2 cheias, 3 cheias. E quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Se tivesse mais, ele traria. Nesse ponto, o azeite parou. Mas ela já tinha enchido várias vasilhas. Então ela foi e contou para o homem de Deus. Homem de Deus, o que o senhor falou para eu fazer, eu fiz. Agora eu tenho em casa azeite debaixo da mesa, azeite no canto da sala, azeite no quarto, azeite na cozinha, azeite guardado lá no quintal. Estou apenas imaginando, mas tinha azeite para todo lado, porque ele tinha dito para ela que era para ser muitas vasilhas. E olha que interessante que o profeta disse para ela: vá e venda o azeite, pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Mas ela tinha que vender, pagar e viver do que sobrasse. O que eu gostaria de compartilhar com vocês? O que é que você tem em casa? Ontem ouvi algo interessante.
numa reunião de família, fiquei sabendo que a minha prima, que mora em Cosmópolis, que tem um computador em casa, está fazendo a administração financeira de uma fábrica de ração da outra prima minha, que mora lá no interior do Rio Grande do Norte. O que é que a minha prima tinha em casa? Um computador. E agora ela está trabalhando em casa aqui e está também ajudando a sua irmã lá no interior do Rio Grande do Norte. O que é que você tem em casa? Você sabe fazer artesanato? Você sabe fazer marmitas? Um bom cozinheiro, uma boa cozinheira? Sabe fazer pão? Você sabe fazer salgados? Sabe fazer doces? Bolos? Você sabe pintar casas? Você sabe fazer martelinho de ouro? Tem uma horta para vender? Está vendendo ovos como o Adeline Assida ou verduras como Firmina? Você sabe fazer manicure, pedicure? Sabe cortar cabelos? Sabe fazer imposto de renda para as outras pessoas? Você tem conhecimento para trabalhar como serralheiro, prestando serviço na casa das pessoas? Você sabe fazer faxina? Tem gente que está precisando de ajuda para cuidar da casa, porque estão trabalhando em casa e as crianças estão em casa, mas a casa está precisando de alguém para cuidar. Você talvez goste de passar roupas. Tem gente que detesta passar roupas. Talvez o que você vai responder é: eu tenho um ferro de passar roupas e uma tábua de passar roupas e eu gosto de passar roupas. Tem algumas pessoas na igreja que já disseram que gostam. Eu sei fazer jardinagem. Eu sei cuidar de animais. Eu sei formatar computadores. Ou eu gosto de vender roupas ou vender alguma coisa. Eu conserto eletrodomésticos. O que é que você tem em casa? O profeta disse para ela: vá e venda. Vá e venda. É importante saber vender o que você sabe fazer. Porque tem alguém querendo comprar. E se você não vender, eles vão comprar de outro. Então, venda o que você sabe fazer, ou produzir, ou aquilo que você tem facilidade para realizar alguma tarefa. Venda, seja um bom vendedor do seu próprio peixe. Mas é importante que você tenha uma planilha para acompanhar as entradas e as saídas. E alguém vai perguntar: pastor está falando isso porque ele quer que você dê o dízimo do seu negócio. Não, não é isso. É porque você precisa saber como andam as coisas no seu negócio próprio. Você vai iniciar alguma coisa se você sentir que essa palavra é para você, mas leve a sério. Dizem que aqueles que têm sucesso no negócio próprio são aqueles que tratam o negócio próprio como se trabalhassem para mais alguém, com horário para entrar e horário para sair, com tudo acertado nos papéis, com prestação de contas. Aquilo que você vender, coloque no envelope separado. Não misture as coisas com os gastos da sua casa. Se você vai produzir salgados, entenda que você vai ter que comprar gás. Então, algumas vezes, você vai comprar o gás usando o dinheiro da sua produção de salgados. Em São Paulo, nós passamos por uma fase que precisávamos construir os filhos pequenos e nós nos lembramos que sabíamos fazer chocolate, que tínhamos aprendido com a dona Luizete e a Luciana. E começamos pequeno no começo, derretendo ali no banho-maria, fazendo as forminhas,
e levando para a faculdade para vender. A pastora Lúcia estudava no horário, ela levava no intervalo, visitava as outras classes, e eu estudava à noite na mesma faculdade, também levava chocolates, e no intervalo visitava outras salas. No começo ninguém queria, mas de repente um comprou e falou para o outro comprou, e tinha dia que eu chegava em casa com a vasilha vazia dos chocolates, mas com dinheiro guardado na carteira. E nós contávamos. A gente sabia quanto dinheiro tinha, porque levávamos já trocado para a faculdade. Então, antes de sair, anotávamos, estou levando R$ 15. E quando voltávamos, a gente contava até R$ 15, por exemplo, separava. Esse foi o dinheiro que eu levei. O que tem aqui a mais é o que foi a venda de hoje. E nós anotávamos num papel. E fomos crescendo. No começo comprávamos barras pequenas, eu creio que 2,5 kg. Mas fomos crescendo, fomos produzindo mais, fomos tendo sucesso na faculdade e descobrimos lugares onde a gente podia comprar mais barato. E de repente estávamos comprando 2 caixas com 10 quilos cada uma. E derretedeira para derreter 5 quilos de uma vez só, com termostato e tudo mais, mas nós tínhamos tudo anotado. Sabíamos quanto o negócio de chocolate já estava dando lucro. O nosso salário do trabalho da pastora e o meu ia para a construção da nossa casa em São Paulo. Pagávamos um pedreiro. Mas o dinheiro do chocolate nós tirávamos desse valor para a compra de supermercado. Então, saiba vender o que você tem em casa, o que você sabe fazer. Não tenha vergonha, alguém quer comprar. O profeta disse, venda o azeite. Mas o profeta também disse, pague a sua dívida. Porque ela procurou o profeta por causa do credor. Essa foi a motivação. E agora ele diz, pague o credor. Alguém disse que uma palavra de administração que contas não se paga, se administra. Porque não é só pagar. Se a sua dívida é com o banco, negocie com o gerente antes de pagar. Diga, eu quero pagar, mas preciso de um desconto. Preciso que melhore isso aí. Em São Paulo, na época que não era comum que temos hoje é muito comum, você liga para a farmácia, pede seu remédio, eles entregam na sua casa. Há muitos anos atrás, eu visitei um cliente em São Paulo e eles estavam começando nessa situação de entregar os remédios em domicílio. Não havia nem mesmo uma farmácia de portas abertas, era uma casa e as pessoas ligavam no telefone, encomendavam o remédio e eles entregavam na casa da pessoa. E eu cheguei lá e o administrador estava muito zangado com o proprietário do negócio, porque para pagar dívidas ele tinha vendido os carros da empresa. E o administrador estava dizendo, e agora? Nosso trabalho é entregar remédios, mas não temos carro para entregar remédios. Na ânsia de pagar dívidas, o proprietário fez uma péssima escolha. Então, negocie, limpe seu nome. A mulher precisava limpar o nome junto ao credor e o profeta diz, pague a sua dívida. E depois ele diz, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Não era para primeiro fazer compras e se sobrasse pagar as dívidas, mas sim pagar as dívidas primeiro e depois cuidar da família. Vá
venda, pague a sua dívida e depois você e seus filhos vivam do que sobrar. Lembra-se que eu disse, não sabote o seu negócio? Muitas pessoas começam alguma atividade, salgados, doces e outras coisas, mas aí começam a sabotar o próprio negócio, tirando um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, paga lá, e não tem nada anotado, não sabe se deu lucro, se teve perda. Então não sabote o seu negócio, separe os seus dinheiros. Deixe no envelope. Aqui é o dinheiro do meu negócio. Aqui é o dinheiro da minha família. E vai controlando tudo. Aquilo que você tira do seu negócio e gasta com a sua família é a sua renda. Não é o que você vendeu no dia que é a sua renda. Aquilo é a renda do seu negócio. Desse valor que você vendeu, ou você produziu, ou entregou o serviço, você vai ter que pagar o supermercado, vai ter que pagar o gás, vai ter que pagar a conta de luz, a conta de água. Então, aquilo que você recebeu do seu negócio não é lucro. Mas aquilo que você tira do seu negócio para pagar as contas pessoais, para comprar comida para a sua casa, isso é a sua renda. Então, não precisa se preocupar de eu vou tirar o dízimo daqui da minha empresa. Não, ali é uma coisa. Preocupe-se com aquilo que você recebe para você. E à medida que você for crescendo e sendo fiel com o Senhor, você vai ver que a sua produção, daquilo que você tinha em casa, aquilo que você tinha na sua casa, depois de um tempo você vai ver que a bênção de Deus te ajudou a vender cada vez mais, pagar as dívidas e viver do que sobrar. Que Deus possa te mostrar, ou hoje, ou nesses dias, o que é que você tem em casa. Creia, Deus pode multiplicar aquilo que você tem e trazer colheita e aumentar o seu negócio próprio, mas também suprir as necessidades da sua própria família. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Eu vou tirar a tela daqui. Medite depois nesta passagem e veja com Deus o que é que você tem em casa. Se você quiser depois mandar um WhatsApp ou alguma mensagem para nós orarmos por você, nós ficaremos felizes em orar por você nessa nova empreitada. Se você faz alguma coisa, compartilhe comigo, ou uma fotografia, ou um texto, e eu vou compartilhar com a igreja, porque talvez aquilo que você sabe fazer vai abençoar alguém da igreja que está procurando alguém que faça, ou alguém que produza aquilo. E nós queremos conectar você com a igreja, mas use também a sua rede social. Coloque no seu status. Nós temos uma conhecida que ela faz bolos em casa. Ela visitou a nossa igreja uma vez. E nós anotamos o telefone dela. E de vez em quando, o status dela aparece ali, o bolo que ela está fazendo. Então, você também pode colocar no seu status, e quem tem seu telefone vai ficar sabendo qual novidade, qual é o prato do dia, o que é que você está costurando, o que é que você está vendendo, qual serviço você está fazendo, o que é que você está construindo, qual é a obra do dia, e alguém vai dizer, eu vou chamar essa pessoa. Vá, venda, pague as dívidas, viva do resto e deixe a porta aberta para que o seu cliente ou a pessoa que
pedir para você alguma coisa, peça muitas vezes mais e faça propaganda. Deixe um ótimo testemunho. Em nome de Jesus.